Alô, meu povo da Rua Direita! Voltei! Que período difícil a gente está vivendo, né? Lula de volta, socialismo de volta. Será que o socialismo voltou mesmo, gente? Ou será que ele nunca foi embora? O socialismo não está na política brasileira, gente. Ele está na cabeça do brasileiro. E eu vou lhe mostrar por quê. Sabia que você pensa como socialista? Você pensa como socialista, cara. A maioria dos que me assistem agora pensa como socialista. E não é por culpa deles. Eles já foram formados no socialismo. Para saber se isso é verdade, o pré-requisito é saber o que é socialismo. O que é socialismo, gente? A maioria vai responder. São os meios de produção nas mãos do Estado. Explicação simples, prática, direta, intelectualmente respaldada e errada. Socialismo não é isso nem aqui nem na China. Isso é impossível. Se todos os meios de produção estão nas mãos do Estado, não existe concorrência. Se não existe concorrência, não existe preço. Se não existe preço, não existe cálculo de preço. E se não existe cálculo de preço, não existe economia planificada. Isso disse o Ludwig von Mises, economista da escola austríaca. Então, o socialismo, nesses moldes que você aprendeu lá no ensino médio, é absolutamente impossível. Na União Soviética, por exemplo, cerca de 50% da economia era privada. E o Partido Comunista fazia vista grossa, passava pano, porque até os comunistas entendiam que estatizar tudo era impossível. O que é o socialismo, então, meu Deus do céu, se é impossível estatizar tudo? Socialismo é um sistema que tem duas características básicas. Primeira, é um projeto de poder, de perpetuação no poder. É um projeto de concentração de todo o poder nas mãos do Estado e não dos meios de produção. E em segundo, é a política a cada um conforme as suas necessidades e de cada um conforme suas possibilidades. Por aqui você já começa a entender o socialismo. O cara recebe de acordo com o que ele precisa, não de acordo com seus méritos ou de acordo com o que ele produz. Isso é o socialismo real. Agora vamos começar a dissecar o nosso Brasil. Cotas nas universidades. Eu já ouvi muita gente que se julga de direita dizer essa aberração aqui. Eu sou contra a cota racial, mas sou a favor da cota social. Ou seja, cota para quem é de classe social baixa. Parabéns. Muito bonito, muito bonzinho, mas continua pensando como socialista, só mudou o foco. De raça, passou para classe social. Nasceu pobre, vamos dar a ele conforme as suas necessidades, não conforme os seus resultados. Não importa se ele não consegue passar no vestibular, porque a escola pública onde ele estudou é um lixo e não lhe deu meios para conseguir passar. Importa é que ele tem necessidade da vaga, a cada um conforme suas necessidades. E quem é que vai garantir a vaga? O Estado, gente. Então nós estamos dando mais poder ao Estado. Estão aí os dois pilares do socialismo real, a cada um conforme suas necessidades e todo o poder nas mãos do Estado. Pronto. Salário mínimo. Você é a favor ou é contra? Se respondeu a favor, você pensa como socialista. Vamos supor um salário mínimo de R$1.000 para arredondar. Suponha que João e Pedro trabalham na mesma fábrica de celulares. O João produz 10 celulares por dia. O Pedro produz 5. Quanto cada um ganha? R$1.000. Então o João ganha R$100 para cada celular que produz. E o Pedro ganha R$200 para cada celular que produz. Quer dizer, o cara que produz menos está ganhando proporcionalmente mais. Mas o Pedro é o coitadinho que não consegue produzir 10 celulares por dia. E nem tem interesse nisso, né?
Ele está ganhando mais, então a cada um conforme suas necessidades. Quem vai garantir o suprimento dessa necessidade? O Estado. Quem é que define o salário mínimo, gente? O Estado. Estão aí os dois pilares do socialismo de novo. Piso salarial para sua categoria profissional. Você apoia? Funciona da mesma maneira que o salário mínimo. Você está pensando como socialista. Mulher tem que ganhar o mesmo salário que o homem pela mesma função. Parabéns, você é um socialista. É a mesma coisa do salário mínimo, só que agora não é mais João e Pedro, é João e Maria. É a mesma coisa. O João e a Maria têm a mesma função, produzir celulares. O João produz 10 celulares por dia e a Maria 5. Então a Maria está ganhando o dobro que o João. Como é que pensa o capitalista? Mulher tem que ganhar o mesmo que o homem pela mesma produção. Ah, mas a mulher produz menos porque ela tem que fazer o serviço da casa, então tem dupla jornada de trabalho. Gente, o dono da empresa não quer saber disso. Ele quer saber da produção. O capitalismo não é moral. Também não é imoral. O capitalismo é amoral, ou seja, não tem moral. É por isso que ele funciona. Vou dar o exemplo de um médico aqui. Ele se forma, monta um consultório e começa a cobrar aí R$100 a consulta. Começa a atender um paciente por dia, depois 2, depois 5, 10, aí ele começa a ganhar experiência, começa a se aperfeiçoar cada vez mais, aí os clientes começam a perceber que ele é bom, que ele está curando os pacientes, e passam a recomendá-lo. A procura aumenta, a oferta é a mesma, então o preço aumenta, ele aumenta o preço da consulta. Aí ele vai se aperfeiçoando cada vez mais, curando cada vez mais pacientes, e percebendo que ele ganha mais dinheiro quanto mais ele se aperfeiçoa e quanto melhor ele atende os pacientes. Ou seja, por que ele quer atender melhor e se aperfeiçoar melhor? Para ganhar mais. Não porque ele é bonzinho. Então o capitalismo não é moral. É por isso que ele funciona. Então, ele ganhando mais dinheiro, atendendo bem, ele indiretamente está fazendo o bem. Ele indiretamente está salvando vidas, está curando a doença das pessoas. Entendeu? Ah, mas e o pobrezinho? Como é que ele vai pagar a consulta tão cara? Pensou como socialista de novo. Aí você dá poder ao Estado. O Estado cria um sistema único, gratuito e universal. Os médicos têm salário fixo, não importa se o médico é um gênio ou é um medíocre. O que acontece? Primeiro, perde o parâmetro do preço. Se o valor das consultas está aumentando, é porque a procura está aumentando. Então você precisa criar vaga na agenda. Então o sistema naturalmente aloca mais médicos ou aumenta as agendas dos médicos. Se você perde o parâmetro do preço, põe o preço fixo, o sistema não sabe quando precisa alocar mais médicos ou alocar menos. Por isso tem tanta fila no SUS. Em segundo lugar, o profissional perde o estímulo para se qualificar, porque o bom ganha o mesmo que o mau profissional. Deu poder ao Estado, o Estado dá a cada um conforme as suas necessidades. Resultado, 80% dos brasileiros dependem hoje do SUS, ou seja, do Estado. Isso é poder estatal, isso é socialismo real. No livro é uma coisa, na realidade é outra. Para começar, usou a palavra gratuita, eu já sei que é socialista. Não existe nada gratuito, gente. Não existe almoço grátis. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro de impostos. Então o governo não pode lhe dar nada que não tenha antes tirado de você. Se você pensa que o governo te dá alguma coisa, você já pensa como socialista. E quantos brasileiros pensam assim, gente? Por que vocês acham que o Lula ganhou? Fraude nas urnas? Não. O povo está votando na esquerda. Tanto é que o Bolsonaro precisou virar uma cópia mal acabada do Lula para poder competir com ele. Essa campanha foi ridícula. Era um dizendo que dava mais presentinho para o pobre que o outro.
Porque se o cara chega lá e fala, eu vou acabar com o Bolsa Família, ele perde a eleição. Então o povo está votando na esquerda, está votando no PT, mesmo sabendo que o Lula é um pilantra. Ele vai lá caladinho para a urna, com vergonha de dizer que vai votar em um ex-presidiário. Mas ele vai lá e digita 13 e confirma. Por quê? Porque o socialismo já criou dependência. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Você já está vivendo em um país socialista. O povo depende do Estado, depende para se aposentar, depende para a saúde, depende para estudar, depende para comer. Qual é a diferença entre o Bolsa Família e a libreta cubana, gente? Sabe o que é a libreta cubana? É uma lista de alimentos que o cubano recebe direto do Estado. Então o cubano depende do Estado até para comer. O que é que o povo compra com o dinheiro do Bolsa Família? Ou o atual Auxílio Brasil? É tudo a mesma coisa, tá, gente? Só muda o nome. O que é que o povo compra com isso? Alimento, gente. O povo está dependendo do Estado para comer. Está virando Cuba. Isso vai virando uma ditadura com ares de democracia. Por isso que é tão difícil de derrubar. Tornou o povo escravo das suas próprias necessidades. Isso é o socialismo real. É o caminho da servidão do Hayek. Quem não leu esse livro, leia. O Brasil atual está escrito lá, ipsis literis. Bom, já que a gente começou a falar de Bolsa Família, o Auxílio Brasil, vamos desenvolver o assunto. Vou falar pra caramba mesmo, tá, gente? Quem não quiser assistir de uma vez, assiste em várias etapas. Fique à vontade. O vídeo eu estou fazendo para vocês. Eu não vivo disso, tá, pessoal? De onde é que surgiu essa ideia do Bolsa Família? Por incrível que pareça, de um liberal, o Milton Friedman, no seu livro Capitalismo e Liberdade. A ideia seria criar um imposto negativo para aqueles que estão abaixo da linha de pobreza. Então você define uma linha de pobreza. Quem estiver abaixo dessa linha de pobreza vai ter imposto negativo, ou seja, em vez de pagar um imposto para o Estado, ele vai receber o dinheiro do Estado. Em dinheiro para ele gastar como quiser, né? Por isso é liberal. Diferente, por exemplo, de uma política como o leve leite do Maluf. Lembra daquele leve leite do Maluf? Quem é mais velho aí? Se eu não me engano, você levava a criança para a escola, matriculava e tinha direito a levar leite para casa. Mas você só podia levar leite, você não podia comprar outra coisa. Com o dinheiro do Bolsa Família, não. Você compra o que você quiser. Você pode comprar até cigarro com o dinheiro, né? Se matar fumando, bebida, você compra o que você quiser. Comida, bebida alcoólica, até droga você vai comprar. Ilegal, mas vai acabar comprando. Se tiver dinheiro na mão, você faz o que você quiser com ele. Então, o cara recebe dinheiro e ele gasta como ele quer. Então, por isso que é uma política liberal. Só que a gente sabe que ninguém compra roupa, nem celular com isso. É alimento mesmo, gente. Pesquisa Datafolha de 2022. Olha aí, eu sempre trago dados, né? Quem me conhece sabe que eu sempre trago dados. Pesquisa Datafolha. 76% dos usuários do Auxílio Brasil priorizam compra de alimento. 11% usa isso para pagar conta. 6% remédios. 2% gás de cozinha. E 5% outras coisas. Conclusão. É a libreta cubana disfarçada de política econômica liberal. Então o próprio Milton Friedman fala no livro dele que o programa deve ser usado com cuidado, pois ele pode criar dependência do Estado. É aquela coisa, no papel tudo é lindo. Quando põe em prática a coisa muda, principalmente no Brasil, né, gente? Na terra do jeitinho. Liberalismo e socialismo, vamos entrar um pouco da filosofia aqui, que é bonito isso, né? Liberalismo e socialismo são dois sistemas que se propõem a descrever a nossa condição e dar uma solução a ela de forma abstrata, sem correspondência com a experiência humana duradoura. Essa frase é do Sir Roger Scruton, grande pensador do conservadorismo. Então, liberalismo e socialismo vêm do mundo das ideias. Não estão baseados no mundo concreto
não vem da experiência concreta do mundo no qual a gente vive. Então ele vem de um mundo abstrato, do mundo das ideias, e vai ser aplicado no mundo concreto. O conservadorismo vem do mundo concreto e forma ideias que modifiquem o próprio mundo concreto. Essa é a diferença. Então, enfim, essa dicotomia liberalismo-socialismo, essa alternância, leva invariavelmente ao socialismo. Tese, liberalismo. Então, estamos ali no sistema liberal, oh, que beleza e tal. Aí vem uma crise, aí vem a antítese, socialismo. Ah, esse liberalismo não funciona, temos que pedir mais Estado. Aí a antítese é o socialismo. Aí estabilizou um pouquinho o sistema, vai para um meio mais liberal ali. Vem outra crise, mais socialismo. A síntese sempre vai caminhar para o socialismo. Por quê? Quanto mais você entra no socialismo, mais difícil é você sair dele, porque vai criando dependência, né? Então a síntese dessa tese e antítese, que é liberalismo e socialismo, a síntese sempre caminha em direção ao socialismo. Tá? As crises vem a antítese do socialismo, aí você entra mais no socialismo. Como é o nome disso? Materialismo dialético, filosofia do próprio Karl Marx, que pegou a filosofia do Hegel e extrapolou para a economia. Claro que é um pouco mais complexo que isso, né? Mas de forma simplificada é isso. Olha aí como avançou aí o Bolsa Família, o atual Auxílio Brasil. O número de dependentes do programa só aumenta. Isso é socialismo. Então, a cada um conforme as suas necessidades e o aumento de poder nas mãos do Estado. Então, a ideia da implantação do programa no Brasil veio do fato de que o imposto sobre o consumo é mais alto no país. Portanto, os pobres são mais taxados do que os ricos. Isso é verdade, tá, gente? Mas qual seria a solução para isso? Bolsa Família? Não. Reforma tributária. Vocês já viram alguém de verde e amarelo nas ruas levantando plaquinha? Reforma tributária já? Reforma previdenciária já? Reforma administrativa já? Claro que não. O povo não quer as reformas, porque o povo pensa como socialista. Não são os políticos que não fazem as reformas, é o povo que não quer as reformas. Aí vem aquele argumento keynesiano. Keynesiano é daquele economista, Keynes. Keynes é o economista que domina toda a política econômica de praticamente todos os países hoje, tá, gente? Keynes é o rei da economia hoje. Então aí vem aquele argumento keynesiano dizendo que o programa incrementa a economia, porque o beneficiário do programa, que recebe seu dinheirinho lá do Bolsa Família, vai para o mercado da esquina e compra alimento. Aí o dono do mercado ganha mais dinheiro e vai gastar no cinema. E o dono do cinema ganha mais e gasta na loja de roupas. E assim por diante. Isso incrementa a economia. Será? Vai complicar um pouquinho. Vamos falar de economia. Como é a fórmula do PIB, que representa a riqueza de uma região? O PIB a fórmula o PIB é igual a C, que é consumo, mais I, que é investimento, mais G, que é gasto governamental, mais X, que é exportação, menos M, que é importação. Todas essas variáveis se originam espontaneamente das ações dos detentores originais dos recursos. Ou seja, consumo depende do dinheiro de quem vai comprar algum produto. Investimento depende do dinheiro do próprio investidor que resolveu investir. Exportação depende dos produtos e de alguém que queira vender esses produtos no exterior. E importação depende do dinheiro de quem quer comprar produtos no exterior. Agora, o gasto estatal não depende das ações dos detentores originais dos recursos. De onde é que vem esse dinheiro do gasto estatal? Vem de 3 fontes. Impostos, né? Então o governo aumenta impostos. Empréstimos, o governo toma empréstimo dos bancos.
ou o governo imprime dinheiro. O governo tem uma máquina de imprimir dinheiro chamada Casa da Moeda, né? E só o governo pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso, né? Mas o governo pode imprimir dinheiro. Então o governo usa mais as primeiras duas opções, geralmente a segunda, que é tomar empréstimo. Porque a primeira e a terceira não são muito populares, né? Aumentar impostos não é muito popular. Num governo democrático, o cara que aumentou muitos impostos não vai mais conseguir voto depois. E o terceiro, imprimir dinheiro, vai gerar inflação, o cara vai ferrar com a população toda, diminuir o poder de compra de todo mundo, aí também ninguém mais vai querer votar nele. Agora o 2 não, o 2 o cara toma empréstimo, e quem vai pagar essa conta é lá no futuro. Ele já saiu do poder e deixou a bomba para quem vai assumir no lugar dele, né? Então, geralmente, tomar empréstimo é o que mais os governos fazem. Então, o que o governo faz? Emite títulos comprados por bancos. Isso faz o quê? Faz com que falte dinheiro para o consumo, para o investimento, para a exportação e para a importação. Por quê? Porque vai faltar dinheiro no banco, para os empresários conseguirem crédito, porque o governo já pegou outro dinheiro para ele, né? Então, não tem dinheiro no banco para emprestar. Então, passando para o economês, a taxa de juros aumenta. Juro é o preço do dinheiro. Se tem muito dinheiro no banco, o preço é baixo, portanto, o juro é baixo. Se tem pouco dinheiro no banco, o preço é alto, então o juro é alto. Então, não há incremento na produção, há prejuízo da produção. Aumento de impostos é a mesma coisa, prejudica a produção. E imprimir dinheiro, então, desvaloriza a moeda, diminui o poder de compra, gera inflação, né? E deixa todo mundo mais pobre. Ou seja, nenhuma das três opções cria riqueza, só distribui. Metade do orçamento do Auxílio Brasil vai para o Nordeste, segundo dados do próprio governo. E isso vem assim há muito tempo. Olha essa matéria aqui de 2012. E aí, o Nordeste se desenvolveu mais? Se industrializou mais? Não, gente. Porque essas metas keynesianas de interferência estatal não criam riqueza, só distribuem. Sabe quem é que mais gostou quando esse tipo de programa foi implantado pela primeira vez? Isso foi no México. Quem mais gostou disso foi o Banco Mundial. Agora você sabe por quê. Ah, mas os banqueiros não sabem que isso não cria riqueza, que não tira as pessoas da pobreza? Mais uma vez, o capitalismo não é moral. É claro que o banqueiro sabe economia, sabe muito mais do que eu. Sabe que esse tipo de programa não cria riqueza. Mas qual é a função do banco? Emprestar dinheiro a juros. E é o que eles vão fazer. O responsável pelo empréstimo é quem toma emprestado, não é o banco. O banco não vem com uma arma na cabeça da pessoa e obriga ela a pedir empréstimo. Mas se o empréstimo for pedido e for vantajoso para o banco não vai negar. Quem é que mais ganhou dinheiro durante os governos do PT? Os bancos, gente. Pelos motivos que vocês viram aí. Então você está brigando aí com o petista. Ah, o Auxílio Brasil paga mais que o Bolsa Família. Você está pensando como socialista. Agora vamos falar de outros programas sociais. Minha Casa, Minha Vida e Fiéis. Esses são os piores, porque eles oferecem financiamentos a juros mais baixos que os juros do mercado. Tem fiéis até a juro zero. Isso é um absurdo, né? Então, a cada um conforme suas necessidades. Pior que isso, oferece empréstimos a quem não pode pagar. Isso é uma armadilha socialista chamada estratégia Cloward-Piven. Isso foi traçado em 1966 por um casal de sociólogos e ativistas políticos nos Estados Unidos, o Richard Cloward e a Frances Fox Piven, a esposa dele. A ideia é o que? É sobrecarregar o sistema público de bem-estar social de modo a gerar uma crise medonha, ocasionar o caos. Aí o governo se apresenta como solução para o caos que ele mesmo criou. Tá? E aí o que acontece? Mais Estado, mais governo interferindo. Isso gera crises maiores. Né? Aí o Estado, o governo, aparece como solução para a crise que ele aumentou.
E o que ele faz? Aumenta mais ainda o poder do Estado, ou seja, vai gerando impostos progressivos cada vez mais escorchantes para sanar as crises que ele mesmo criou. E aí nós vamos indo cada vez mais em direção ao socialismo. Como é que é o nome disso? Socialismo fabiano. Quando as pessoas assustam, já estão vivendo sobre um socialismo nos moldes cubanos. Então, você que está defendendo esse tipo de programa, porque o pobre tem que ter uma casinha, ou porque o pobre precisa virar doutor, procure saber de onde é que isso vem. Olha o índice de inadimplência do Minha Casa Minha Vida. Olha o do FIES. Dos contratos do FIES, firmados até 2017, a dívida atingiu 117,6 bilhões. Aí veio o Bolsonaro e sancionou o perdão de até 99% em dívidas do programa. Bom, né? Pois é, mas é socialismo. A cada um conforme suas necessidades, de cada um conforme suas possibilidades. Se foi feito um empréstimo e o beneficiário dele não pagou, alguém vai ter que pagar. E quem é que define quem vai pagar? O Estado. Então aí os dois pilares do socialismo de novo. E você com bandeirinha verde e amarela ali na rua batendo palma. Agora vê se um candidato tem coragem de falar que vai acabar com o FIES e com Minha Casa Minha Vida. Perde a eleição. O povo já está dependente disso. Mais uma vez, o povo está votando na esquerda, porque ele não consegue se ver mais fora das dependências do Estado. Aposto que você que está me ouvindo tem plano de saúde, mas apoia o SUS, porque não consegue imaginar como é que o pobre iria se virar sem saúde pública. Aposto que você apoia a escola obrigatória, porque não consegue imaginar crianças e adolescentes sem os conteúdos programáticos organizados pelo Estado. Você já viu alguém de verde e amarelo erguendo cartaz fim do conteúdo programático único? Fim da escola obrigatória? Eu só vejo gente de direita pedindo mais educação estatal, como se escola desse educação, escola da escolarização, pessoal. Lembra que o Lula perguntou ao Bolsonaro quantas universidades ele fez? Bolsonaro devia ter respondido nenhuma. E você, Lula, quantas fez? Lula ia responder 8, 9, 5, sei lá quantos. Aí o Bolsonaro deveria dizer, legal, Lula, e onde é que você encontrou mestres e doutores para formar tantos novos alunos? O cara ia ficar sem resposta. Uma vez eu fiz essa mesma coisa na página do MEC. Isso foi no tempo da Dilma. Sabe o que aconteceu? Me bloquearam na página do MEC. Eu consegui ser bloqueado na página do MEC. E por quê? Porque não tem argumento contra isso. Universidade, escola, para eles, ou para qualquer potencial ditador, serve como um esquema de retroalimentação das ideias da própria ditadura que se deseja implantar, ou que já está implantada. Então, escola e faculdade para socialista não serve para ensinar a pensar, mas serve para ensinar a repetir conhecimentos que propaguem as próprias ideias socialistas, além de servir de cabide de emprego para gente inepta alinhada aos candidatos deles. Fazer escola não é construir prédio e empregar gente inepta militante, gente. Escola não precisa nem de prédio. O que nós estamos fazendo aqui é escola, pessoal. Nós estamos ensinando a pensar. Eu também fiz vídeos sobre isso. Esse vídeo se chama Menos Escolas, Mais Educação. Dá uma olhada lá quando tiver tempinho, tá? Então, se você está levantando bandeira de escola pública obrigatória, conteúdo programático único definido pelo MEC, você está defendendo um esquema de retroalimentação das ideias socialistas. Esse sistema de retroalimentação é o que fez a maioria dos brasileiros pensar da maneira que pensa hoje, como socialista. Esse esquema é quase infalível,
o que é quase impossível de combater. E por que é quase impossível de combater? Porque apela para a emoção. Nós temos que cuidar da educação das criancinhas. É assim que eles nos enganam. Basta ver que as nossas criancinhas não sabem fazer uma divisão corretamente, mas já sabem exigir os seus direitos. Quer irritar um socialista? Ensine pessoas gratuitamente. Faça como eu. Quer irritar mais? Faça caridade. Eles odeiam isso. Eles querem delegar tudo ao Estado. Eles odeiam quando a igreja vem e acolhe órfãos, por exemplo. Eles odeiam quando você pega uma criança pobre e resolve bancar essa criança. Banque a educação de uma criança. Faz caridade. Aí você enfraquece o socialismo. Se quando alguém vem lhe pedir esmola, você fala que já paga imposto demais para bancar o Bolsa Família, você acabou de dar força ao socialismo. Bom, para manter todo esse socialismo bonzinho, a gente já viu o que precisa fazer. Aumentar imposto, pedir empréstimo, imprimir dinheiro, gerar inflação, né? Isso vai encolhendo a economia, vai inibindo o empreendedor. Olha esse gráfico aqui, fonte IBGE, sempre trazendo dados para vocês, né? A indústria no Brasil está encolhendo. Isso tem explicação. Impostos altos e salário mínimo controlado pelo governo. A melhor maneira de medir eficiência de um trabalhador é a relação de PIB por horas trabalhadas. O trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto que um norte-americano leva 15 minutos e um alemão ou coreano 20 minutos. E é claro, ele ganha o mesmo para produzir 5, 10 ou 20 celulares, qual é a vantagem em se aperfeiçoar para produzir 20? Então as empresas estão percebendo que os salários proporcionalmente são altos demais no Brasil para uma produção baixa. Sem falar nos impostos absurdos e na legislação trabalhista que engessa o mercado. A empresa vai embora mesmo. Agora, você já viu alguém de verde e amarelo nas ruas com cartaz reforma trabalhista já? Não tem, porque o povo não quer, o povo já está pensando como socialista. Falar nisso, salário mínimo também é uma das causas do subdesenvolvimento do Norte e do Nordeste, sabia? Olha aqui o gráfico da Fundação Getúlio Vargas, mostrando o índice de eficiência dos trabalhadores, que é o PIB por horas trabalhadas, né? Onde é que estão os mais eficientes? Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Onde é que estão os menos eficientes? Aqui no Norte, eu estou aqui em Manaus, né? Aqui no Norte e lá no Nordeste. Então, se o salário é o mesmo, quem está produzindo menos está ganhando mais, proporcionalmente. Aí as empresas preferem ir para São Paulo e para o Rio de Janeiro mesmo. Aqui em Manaus é um pouco diferente, porque é uma zona franca, né? Então tem impostos mais baixos, então ainda tem vantagem para as empresas aqui. Mas se não tivesse a zona franca, não teria indústria aqui, coisa nenhuma, né? Então aí você vê que o socialismo no Brasil também existe entre regiões. Se cada estado pudesse fixar o seu próprio salário mínimo, já melhoraria alguma coisa para o Nordeste e para o Norte. Mas isso não é politicamente correto, né, gente? Falar isso não é muito politicamente correto, né? Tá? Agora, você já viu alguém de verde e amarelo falando em renovação do Pacto Federativo? Queremos uma verdadeira federação. O pessoal não sabe nem o que é federação, pessoal. O pessoal não tem noção do que está pedindo. O pessoal está preocupado com banheiro unissex. Tá? O pessoal acha que direita é isso, lutar contra banheiro unissex e ideologia de gênero. Direita não é isso só, é isso também. Mas isso é aquele grãozinho de açúcar do bolo. O pessoal não está lutando nem por uma fatia do bolo, está lutando por um grãozinho de açúcar do bolo. O que é que está salvando o Brasil hoje? É o agronegócio, pessoal. Só que a demanda por commodities flutua. É por isso que o PIB sobe. Às vezes eu me afasto do microfone e não sei se o som sai bem aí.
O que está salvando o Brasil hoje é o agronegócio. Só que a demanda por commodities é flutuante, né? Por isso que o PIB sobe, depois cai, depois sobe de novo. A gente não mantém uma linha de crescimento, porque a gente não investe em criação de riqueza. A gente quer distribuir a riqueza que a gente ainda nem tem. Aposto que você acha que os Estados Unidos são ricos às custas da nossa pobreza. Desculpa de socialista. Nós somos pobres e a culpa é deles? Não, a culpa é nossa. A mentalidade do americano é diferente da mentalidade do brasileiro. O americano tem mentalidade empreendedora. Brasileiro tem mentalidade de concurso público e de trabalhador com carteira assinada cheia de direitos. E para completar, a gente ainda gosta de distribuir riqueza que a gente ainda nem criou. Essa é a diferença entre os dois países. Eles não acreditam em socialismo, por isso que os impostos lá são mais baixos, os juros são mais baixos e, consequentemente, o estímulo ao empreendimento e ao investimento é alto. Aqui a gente precisa de imposto progressivo para bancar essas benesses socialistas. Imposto progressivo é um dos principais caminhos para o socialismo. A gente já falou isso no vídeo O Leão de Vermelho, né? Quem tiver uns tempinhos, assiste aí o meu vídeo, O Leão de Vermelho. Isso é socialismo fabiano, que a gente já falou lá. Por falar em impostos, sabe qual é o negócio mais lucrativo do mundo? Isso mesmo, tráfico de drogas. O narcotráfico movimenta 300 bilhões de dólares ano. Para você ter uma ideia, em 2021, o Brasil exportou 280 bilhões. Então o narcotráfico movimenta mais dinheiro que uma das maiores economias do mundo, que é o Brasil. Os cartéis colombianos e tríades chinesas faturam mais que multinacionais como General Motors e IBM. E por que isso, gente? Porque não paga imposto e recebe em espécie. Então o lucro é tão assombroso que o cara prefere arriscar a própria vida e entrar no negócio. Narcotráfico é o maior exemplo de que uma economia funciona mais quanto mais liberal ela for. Ah, mas e as famílias prejudicadas, e as pessoas magrinhas de tanto usar droga? O capitalismo não é moral, por isso que ele funciona. Não confunda capitalismo com direita, tá, gente? Com conservadorismo. Conservadorismo, sim, é moral. Deriva da moral judaico-cristã, um dos pilares da sociedade ocidental. A direita conservadora é um sistema de pesos e contrapesos. A moral controla o mercado e o mercado controla não, impõe limites ao mercado, né? E o mercado impõe limites à moral, de modo que um não inviabilize o outro. Para nós conservadores, o capitalismo pode ser no máximo amoral. Imoral, jamais. Por isso que nós apoiamos um Estado necessário, pequeno e forte, para coibir essas imoralidades. É por isso que a direita conservadora é contra a liberação das drogas. Porque elas destroem pessoas, destroem famílias e, consequentemente, destroem a sociedade e acabam prejudicando até o próprio mercado. Mas isso seria assunto para um outro vídeo, que eu ainda não fiz. Mas ainda vou fazer um vídeo sobre drogas, prometo, tá, pessoal? Para concluir, pessoal, o que é que eu tenho visto no Brasil ultimamente? Eu vejo gente levantando bandeira da direita dizendo que o presidente vai aumentar salário mínimo, que o presidente vai dar Auxílio Brasil de R$600, gente acreditando em saúde pública gratuita e de qualidade, acreditando que educação é direito do cidadão e dever do Estado, acreditando que mulher tem que ganhar o mesmo que homem pela mesma função e não pela mesma produção, acreditando em piso salarial para sua categoria profissional, acreditando até em cota para mulheres na política. Esse pessoal está lutando contra um socialismo imaginário e está apoiando inconscientemente um socialismo real. Isso é uma estupidez, gente. A mudança não começa na política. A mudança começa aqui, na cabeça da gente. Se você continuar pensando como socialista,
o socialismo vai continuar avançando. Não importa se o presidente é Lula, se é Aécio, se é Bolsonaro, se é Alckmin, ou quem quer que seja. O governo não vem de Marte, o governo vem de nós mesmos. Então, você quer mudança de verdade? Comece a mudança em você. A mudança começa por você. Obrigado pela audiência, gente. E até a próxima. Tchau.